Chernobyl. Uma cidade próspera e bem-sucedida. No nosso mundo curioso de hoje vamos entender o que aconteceu com a usina nuclear de Chernobyl. Além de contar algumas curiosidades sobre a usina, personagens envolvidos no desastre e até mesmo sobre a vegetação de lá. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o mundo prendia a respiração sem saber. No norte da Ucrânia soviética, um erro inimaginável desencadeava uma catástrofe que mudaria a percepção da humanidade sobre a energia nuclear para sempre. Chernobyl. Um nome que evoca desastre, radiação e o eco assombroso de uma cidade fantasma. Mas, para além da tragédia, Chernobyl guarda histórias de heroísmo, resiliência e a surpreendente capacidade da natureza de reclamar o que foi seu. Prepare-se para uma jornada pelos segredos da zona de explosão. Para entender Chernobyl, precisamos voltar no tempo, para antes daquela fatídica noite. A usina nuclear de Chernobyl, formalmente conhecida como Usina Nuclear Vladimir Ilyich Lenin, era um símbolo do poder e do avanço tecnológico soviético. Com seus 4 reatores, produzia energia para milhões. Curiosidade 1. A usina de Chernobyl foi construída entre 1970 e 1983, com Pripyat fundada em 1970 para abrigar seus trabalhadores e suas famílias. Ao lado da usina, florescia Pripyat, uma cidade modelo soviética, lar de quase 50 mil pessoas. A média de idade? Apenas 26 anos. Era uma cidade vibrante, com escolas, hospitais, lojas, cinemas e um parque de diversões recém-inaugurado. Uma utopia socialista, cheia de jovens engenheiros, cientistas e suas famílias. Ninguém imaginaria o silêncio que um dia tomaria conta de suas ruas. O desastre não foi um ato de sabotagem, mas uma combinação letal de um projeto de reator falho, o tipo RBMK, e uma série de erros humanos durante um teste de segurança. Na noite de 25 para 26 de abril, os operadores do reator 4 realizavam um teste que simulava uma queda de energia. Curiosidade 2. Os reatores RBMK tinham uma característica perigosa conhecida como coeficiente de vazios positivo, o que significava que, em certas condições, a diminuição da água de resfriamento, formando bolhas de vapor, aumentava a reatividade do reator, em vez de diminuir. Isso foi crucial para a catástrofe. À 1h23 da manhã, a situação saiu do controle. Uma explosão de vapor, seguida por uma segunda explosão massiva, abriu o teto de 1000 toneladas do reator, expondo o núcleo e lançando material radioativo a quilômetros de altura. Curiosidade 3. A quantidade de radiação liberada foi cerca de 400 vezes maior do que a bomba atômica de Hiroshima. Estima-se que 5% do núcleo do reator tenha sido ejetado na atmosfera. Os primeiros a chegar foram os bombeiros, heróis que combateram um fogo invisível, sem saber a verdadeira dimensão da ameaça. Eles foram expostos a doses letais de radiação, e muitos morreram semanas depois, com seus corpos irreconhecíveis. Curiosidade 4. Os olhos do bombeiro Vladimir Pravik, um dos primeiros a chegar, teriam mudado de cor de marrom para azul devido à alta exposição à radiação, antes de ele falecer. Enquanto isso, em Pripyat, a vida seguia. Muitos moradores observaram o incêndio da usina de longe, da Ponte da Morte, sem saber que estavam sendo expostos a doses massivas de radiação. A evacuação só começaria mais de 36 horas após a explosão. O que se seguiu foi uma corrida desesperada para conter o desastre. Centenas de milhares de homens, conhecidos como liquidadores, foram convocados. Eles eram soldados, mineiros, engenheiros, bombeiros e civis, que trabalharam sob condições inimagináveis. Curiosidade 5. Para evitar um derretimento ainda maior que poderia contaminar as águas subterrâneas e atingir o rio Dnipro, fonte de água para milhões, mineiros trabalharam sem parar para escavar um túnel sob o reator e instalar um trocador de calor. Muitos deles receberam doses altíssimas de radiação.
A radiação era tão intensa que os robôs enviados para limpar o telhado do reator 3, adjacente ao explodido reator 4, falhavam devido à eletrônica danificada. Foram homens, apelidados de biorobôs, que tiveram que subir ao telhado por apenas 90 segundos de cada vez, para jogar os detritos radioativos para fora. Curiosidade 6. Alguns liquidadores criaram folhas de figueira de chumbo para proteger suas gonadas da radiação, sabendo dos riscos genéticos. Muitos liquidadores morreram em poucos anos ou sofreram de doenças graves relacionadas à radiação. Seu sacrifício, no entanto, evitou uma catástrofe nuclear ainda maior que poderia ter afetado grande parte da Europa. Em 27 de abril, Pripyat foi evacuada. Aos moradores foi dito para levarem apenas o essencial, para uma ausência de apenas 3 dias. Eles nunca mais voltaram. Hoje, a cidade é um monumento assombroso, um museu a céu aberto da era soviética, onde o tempo parou em 1986. Curiosidade 7. Um dos pontos mais radioativos em Pripyat é um cachecol de bombeiro, deixado no porão de um hospital, que ainda emite altos níveis de radiação. A zona de exclusão, uma área de aproximadamente 2.600 km², foi estabelecida ao redor da usina. Ninguém poderia imaginar que este se tornaria um santuário inesperado para a vida selvagem. Curiosidade 8. A Floresta Vermelha, uma área de pinheiros que absorveu grande parte da radiação inicial, ficou literalmente vermelha e morreu. Foi derrubada e enterrada. Sem a presença humana, a natureza floresceu. Lobos, ursos pardos e até os raros cavalos de Przewalski foram reintroduzidos e prosperam na zona. Cientistas estudam como a fauna se adaptou à radiação, com algumas espécies mostrando mutações, mas, surpreendentemente, populações saudáveis. Curiosidade 9. Sapos na zona de exclusão desenvolveram uma pigmentação mais escura, que pode protegê-los dos efeitos da radiação. Mais de 30 anos após o desastre, o legado de Chernobyl ainda é gerenciado. O sarcófago original, construído às pressas em 1986 para cobrir o reator 4, estava se deteriorando. Em 2016, uma nova estrutura monumental, o novo confinamento seguro, New Safe Confinement NSC, foi deslizada sobre o antigo sarcófago. Uma maravilha da engenharia moderna, projetada para durar 100 anos. Curiosidade 10. O NSC, apelidado de A Arca, é a maior estrutura móvel terrestre já construída, medindo 257 metros de largura e 108 metros de altura, o suficiente para cobrir a Estátua da Liberdade. O silêncio de Chernobyl não é apenas a ausência de som, é um lembrete constante de um momento na história em que o progresso encontrou a tragédia. Mas nesse silêncio, ecoa a força da vida que persiste, as lições aprendidas e o aviso de que certas feridas da humanidade, a própria natureza se encarrega de curar, à sua maneira e no seu tempo. A história de Chernobyl continua, um eterno capítulo de cautela e admiração.